Agora são 8 horas e 32 minutos. Na semana passada nós vimos o capítulo 42 do Evangelho no Ambiente Rural e hoje nós vamos ver o 43. Já vai ser no ambiente de... voltando à casa da dona Isabel, seu Isidoro, né? Os atendimentos de lá. Então nós vamos começar a ver como é que acontece os atendimentos. Então, antes da reunião, que nós vamos ao título do capítulo de hoje. Muito bem, vamos fazer a nossa oração da manhã. Vamos serenar as nossas emoções, segurar um pouquinho as nossas ansiedades, os nossos estresses, sair daquele momento muitas vezes de tristeza e alegrar o coração, porque Deus é bom, Deus é vida, alegria de viver. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mentores espirituais, benfeitores espirituais. Gratidão a Jesus, nosso mestre. Gratidão a toda a equipe espiritual, aqueles que já trabalharam para trazer para nós esses ensinamentos, como o Luiz e toda a equipe. Gratidão à natureza. Gratidão por estarmos encarnados e buscando esse aprendizado bendito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas reflexões dessa manhã nos motive a transformação tão necessária que viemos nessa encarnação em busca dela. Possamos realmente cumprir aquelas disposições, aqueles compromissos que fizemos antes de reencarnar. Possamos cada dia mais entender o valor do amor, da dedicação, do devotamento. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, chegou mais um Orlando. Boa noite, Orlando. Bom dia, aliás. Eu ia falar, uai, mudou? Estou meio atrapalhado, hein? É que estava frio, o computador não estava querendo abrir. Também tem dessa, né? Rapaz, aqui está fazendo, acho que Bom dia. Aqui está 12 graus centígrados. 12 graus, tá frio no Mato Grosso do Sul. Olha só. Frio. Muito bem. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Dilon. Bom dia, Orlando. Bom dia, mamãe. Bom dia, Deus abençoe, Cristi. E a Vanusa, Cristi, a Vanusa melhorou? Tá aqui, deu uma melhoradinha, foi melhor hoje, graças a Deus. O que aconteceu Que bom, com a mãe. Vanusa? Dengosa. Pegou bem. A Vanusa tá dengosa. Muito bem. Bom, então vamos à nossa reunião desta manhã. Lembrando que na semana passada nós vimos o capítulo 42 do Evangelho no Ambiente Rural. Vocês estão lembrados que foi pedido para o Aniceto fazer discorrer sobre o Evangelho, depois daquele episódio que teve antes, né, do cavalo, o burrinho, né, que deu um coice na cabeça do seu condutor e tal, e foi nos tocado a questão da natureza, e nesse de agora teve então o Evangelho do Aniceto, que ele leu aquela epístola aos Romanos, e no versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8. E ali nós tivemos um entendimento sobre a natureza e a relação nossa com a natureza.
né, na Epístola do Romano. Vimos ali que criatura está se referindo à obra de Deus na natureza, na criação. E a questão dos filhos de Deus está falando sobre todos os espíritos encarnados. Até a dona Lalinha lembrou bem que na interpretação de outras instituições que leem a Bíblia, né, lê que criaturas são os demais. E a pessoa que segue a igreja, né, que vai àquela igreja em especial, elas são consideradas filhos de Deus. É uma interpretação um pouquinho diferente da que a Aniceto deu aqui para nós. E aqui ele lembra da nossa relação com a natureza, né? Que a gente tem uma relação um pouco complicada, né? Agredimos a natureza e tudo mais, foi lembrado isso, e que nós precisamos zelar pela manutenção da vida. A nossa vida depende, né, da natureza, então também a vida, os vegetais, os animais. Aqui não vai nenhuma condenação a quem consome esse ou tipo daquele vida, mas que a gente possa ter um respeito pelas obras de Deus. Até a questão do desperdício, né, dos exageros, das cobranças, das crueldades que faz aqui e ali, do desmatamento que faz exagerado, que hoje nós estamos, muitas vezes, em algumas regiões do Brasil, pagando preço por conta disso. Então, tudo isso dá para ser refletido nessa passagem dos Romanos, que foi lido por Aniceto, e ele lembrou muito bem para que a gente se ligue a isso, né? E depois, então, ele falou também, né, a questão do nitrogênio, ele está abundantemente no ar atmosférico, a proporção é 78% e 21% que é o oxigênio que nós aproveitamos, nós não conseguimos metabolizar o nitrogênio, e que nós utilizamos, né, das forças da natureza, o animal, o vegetal, o vegetal absorve o nitrogênio e faz essa transformação e nós consumimos ele de outra forma. Mas o dia que nós conseguirmos metabolizar o nitrogênio, nós não mais necessitaremos desse alimento, matar para sobreviver. Mas hoje ainda nós temos essa necessidade, né? Matar os vegetais, os animais e tal, para poder nos alimentar. Então ele lembra aqui que nós vamos chegar a esse ponto, né? Provavelmente quando o mundo passar de prova de expiação para um mundo de regeneração. E até ele faz uma proporção aqui, né? Dos 1000, né, para 2, né, nós poderíamos aproveitar esse nitrogênio, já modificaria muito a questão da terra, né, como é que ela sobrevive. Então, essa foi a reflexão da semana passada. Né? Lembrando também, né, o capítulo 43 que nós vamos ver hoje, até o capítulo 48 dizem respeito às observações e estudos efetuados por André Luiz em uma reunião de trabalhos espirituais na residência da Dona Isabel. Então, lembrado também que a residência da Dona Isabel é uma viúva que vive com seus filhos e passa por dificuldades na questão material, mas tem uma família voltada para a questão do espiritual, realiza o culto cristão no lar, né? Tem esses encontros que ela faz com a espiritualidade durante o sono. São pessoas que vieram do nosso lar, com exceção do menino, que veio de uma outra região. Então ela já tem uma preparação espiritual um pouquinho melhor, e dali naquele nosso lar foi criada uma oficina, uma passagem de repouso, onde os espíritos param por ali para poder desenvolver os seus trabalhos fora, né? Então ali é um momento deles se reunirem. Quando fala em repouso no mundo espiritual, né, no livro dos Espíritos mesmo, a gente diz que o espírito não precisa de dormir, de descanso igual o nosso corpo físico precisa. E a gente realmente vê que
nas descrições, né, do repouso, mostra adormecido aqueles espíritos que estão adormecidos por uma necessidade. Às vezes eles estão desencarnados, estão numa situação complicada, então por conta disso eles necessitam desse repouso, né, forçado, né, como se estivesse aqui na Terra a gente chamaria talvez de um coma induzido, né, quando a pessoa é colocada naquela situação para um tratamento mais aprofundado. E os espíritos também, aqueles que estão muito perturbados, com muitos problemas, eles estão colocados em estado de adormecimento para poder vir a recuperar. Mas os espíritos que já estão equilibrados, eles não dormem. Então, quando falam em repouso, é como se eles vão ali, se reúnem, estudam, tem aquele momento de confraternização, momento social, que nós até vimos em capítulos anteriores, né, que teve até visitas de outras, naquela colônia da Presca, ali, uma colônia abaixo do nosso lar, e teve visitas sociais, onde as pessoas têm um deleite ali na questão da música, né? Tem uma pessoa que executa o piano, vê as obras de arte, tem obras de arte, pinturas, monumentos, então tem momentos assim onde eles conversam sobre o Evangelho do Cristo, fazem tratamentos sobre o trabalho, né? Sobre como que vão se movimentar. Então não é um repouso igual a gente entende repouso aqui na Terra, é um repouso um pouquinho diferente. Vão ali repor as forças, né? Vão ali para se energizar, para enfrentar o trabalho no atendimento a nós encarnados que dão muito trabalho e espiritualidade. É interessante que a gente estuda, né, que a população desencarnada é bem maior que os encarnados, né? Então tem muitos espíritos, tanto necessitados no plano espiritual, quanto espíritos que estão também fazendo bem e auxiliando aqueles que estão aqui encarnados, e também os desencarnados, que nós chamamos de obsessores. Muito bem. Com isso, então, nós resumimos a semana passada. Alguém quer fazer um comentário, fazer algum complemento? Senão a gente já passa para o capítulo 43, né? Que é o nosso capítulo desta manhã. Antes da reunião. Então tá. E aqui ele fala assim: os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Então não é coisa muito simples assim, não. Ali, então, as reuniões aconteciam nas casas onde as famílias, né, tinham um equilíbrio um pouquinho maior, como é o exemplo ali da casa da Dona Isabel e seu Isidoro e os filhos. Hoje, pelas descrições que a gente vê, né, nessa época, era uma época mais antigamente, né, provavelmente tinha poucas casas espíritas e tudo mais. Tinha as igrejas, provavelmente também aquelas igrejas onde as pessoas estão voltadas realmente para a espiritualidade, também provavelmente deve ser centros de encontros. Hoje nós temos as casas espíritas, que também tem toda uma preparação. A gente sempre, quando vai para uma reunião na casa espírita, seja ela aquela reunião pública ou aquela reunião mediúnica ou aquela reunião de estudo, a gente sempre mentaliza e entende que ali tem toda uma preparação espiritual que a gente não vê, né? A parte física que a gente vê é bem pouca em relação à parte espiritual. E essa parte espiritual, elas são feitas assim durante o tempo todo, né, nas casas onde tem esse trabalho. Então eles chegaram depois daquele, não sei se a gente poderia classificar como passeio, né, no campo, que o André Luiz Vicente, Aniceto e os demais fizeram. Chegaram então à residência da Dona Isabel, e mais ou menos no finalzinho da tarde, 18 horas proximamente, e o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Então veja, né, que nós temos no anterior. A casa ali, ela é um complexo ali, um
onde tem muitas atividades o tempo todo tem pessoas trabalhando ali naquela casa. E aí o André Luiz, tudo isso era muita coisa para ele entender. Desde que ele veio, no nosso lar, ele já teve muitas surpresas. Nem sabia da existência do mundo espiritual e deparou com uma existência de colônias e com muitas coisas similares à Terra, em uma situação muito mais avançada da Terra. E agora a surpresa não acabava com o André Luiz. Ele continuava ainda sendo surpreendido com muitas ocorrências que ele desconhecia. E então ele observou, a movimentação toda e as operações que aconteciam ali, começou a fazer perguntas e foi esclarecido, com bondade pelo orientador. Então o orientador explicou que uma reunião desse tipo não é um trabalho tão simples para se organizar, para que ela seja realmente eficiente, que ela traga resultados positivos. Tem toda uma equipe espiritual trabalhando para organizar aquele trabalho. E quando encontra ainda a boa vontade da nossa parte, nós, os encarnados, a coisa funciona bem melhor. Ele diz assim, quando encontramos companheiros encarnados, entregue ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação com as experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos endossar atividades infantis nesse terreno. Olha só o que ele diz aqui. Devotamento e bom ânimo. Então, todo o trabalho que se realiza, que é benefício, a gente tem que ter essa ideia, tem toda uma estrutura por trás. E se nós encarnados, não contribuímos, nós comprometemos muito o resultado daquele trabalho da espiritualidade. Eles não vão ter o êxito, a eficiência que eles planejaram ter, por conta que eles vão ter que estar resolvendo situações de geração de energias, por nossa parte, não muito boas para aquele momento. Então, por isso ele pede devotamento e bom ânimo. Bom ânimo tem a ver com a vontade. A gente sempre fala boa vontade, boa vontade, boa vontade. O que é isso? Devotamento, abnegação. Então, aquela questão que a gente vai para um trabalho com aquele amor. É claro que no começo, quando a gente começa a ir numa casa espírita, a gente vai ali por interesse. Eu estou com uma dor aqui, ali, estou meio desajustado, meio desequilibrado aqui, ali, eu preciso ir ali. Eu preciso desse trabalho. De ir ali na casa espírita para ser ajudado, para ser beneficiado. Aí depois, para a gente manter e melhorar o nosso campo magnético, a nossa vivência, a nossa qualidade de vida, a nossa paz, a nossa serenidade, o equilíbrio nosso e dos nossos familiares, é preciso, então, essa questão aí do devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação com experiência malsã. O que é esse negócio de preocupação, Preocupação, a gente sempre fala, preocupar. É ocupar de uma coisa que está no futuro, que nem aconteceu ainda, talvez nem aconteça. A gente cria coisas, cria problemas, cria dificuldades quando não existe, fica inseguro aqui e ali, e a gente leva essas preocupações para o trabalho. Então a gente não consegue se concentrar, não consegue se ligar àquele trabalho, não consegue devotar-se a ele, que é se dedicar de corpo e alma, com amorosidade, com o interesse em que aquelas pessoas que estão ali, sejam encarnadas ou desencarnadas, sejam beneficiadas pela nossa contribuição, pela nossa presença ali. E claro que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça, o maior beneficiário somos nós. Nós vamos lá porque nós precisamos daquele trabalho para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente se modifique. Então, devotamento é isso. A gente lá e sem interesse. No começo nós vamos por interesse. Mas com o tempo,
o ideal é que a gente comece a perceber que é bom estar ali, é gostoso estar ali. Eu me recordo, né, que uma época que a gente ia na casa espírita lá em Dourados, né, terminava o trabalho e as pessoas ficavam ali e não queriam ir embora. Né? Alguns até brincavam, falavam, é bom trazer uma cama aqui para a casa espírita, né, porque é um ambiente tão bom, tão gostoso. Então, aí a gente percebia que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam ali por amor, por devotamento mesmo, por abnegação, por boa vontade, por bom ânimo, porque estava ali de corpo e alma mesmo, né? Se deixando envolver por aquele ambiente e contribuindo. Porque quando a gente está nessa energia, nós somos dínamos, lembremos disso, nós geramos energia. Ah, certo. Muito bem. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porque a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Olha aí o risco, né? Se o nosso ambiente não é favorável ao trabalho decente, né, um trabalho legal, o que vai acontecer? Quem que vai se apoderar daquele ambiente? Né? Fatalmente espíritos menos sérios. Né? Então a gente tem esse compromisso. Não tem casos né, que se desequilibra com facilidade, se desajuda. Talvez por causa da falta de seriedade daqueles que estão ali. Então a gente precisa entender isso aí também. Onde se reúna almas levianas, e aí está realmente a leviandade. As afinidades. Né? Se é um ambiente que nós estamos, é um ambiente sério, nós vamos ter ali conosco pessoas sérias. Espíritos também voltados para aquela sintonia. Se não, ao contrário também, né? Nós vamos atrair espíritos levianos. No caso de Isabel, porém, há aquele auxiliar no esforço edificante. Em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais baixos, onde se encontre a atividade do bem e permanência colaboração espiritual de ordem superior. Então, sempre onde tem as pessoas que estão voltadas para o bem, nós vamos ter o apoio do bem. Se então são pessoas que estão voltadas para o mal, não estão ligadas ao bem, né? Que são pessoas levianas, então, também vão ter aquele envolvimento. Sempre a lei da sintonia, sempre a lei das afinidades. Nós nos afinizamos com determinado ambiente, com determinado assunto, nós vamos ter aquele ambiente e aquelas pessoas que gostam daquele tipo de coisa. Né? Então, ele observou que naquelas locais ali, eles colocavam longas faixas fluídicas. E o André Luiz estava assim, foi perplexo, surpreso ali, né? E agora eu fiquei imaginando, né? Faixas fluídicas, né? Ele via, né? Que ele vê a energia que foi criada, né? Então criava aquele tipo de proteção, né? Aquelas faixas fluídicas. A gente botar a nossa imaginação assim para funcionar, nós vamos ver assim que tem determinadas, talvez, cabines, né? Criadas assim, cabines para abrigar aqueles espíritos que vinham ali com dificuldades em várias áreas. Então, é preservação e vigilância disso aqui. Então, não vai receber aquela multidão de espíritos sofredores, tudo misturado, né? Tudo obedecia a uma organização. Né? Então, eles vão criando ali mesmo, né? Pela energia que eles têm, pela facilidade de manusear aquelas energias, eles criavam, então, aquele ambiente fluídico, aquele ambiente ideal para receber aqueles pacientes
aqueles enfermos que viriam ali, serão trazidos no trabalho de hoje, dizia Aniceto, algumas dezenas de sofredores. Aí a gente fica imaginando para dezenas de sofredores na casa de Dona Isabel, que uma casinha não é tão grande, né? Provavelmente não, é uma casa pequena. Como é que funciona isso no plano espiritual? Então, a ideia de espaço que nós temos aqui é tudo diferente. No plano espiritual, isso tem um acesso diferente das coisas. Né? Então, a gente pode fazer mais com menos. A gente também precisa... não, eu preciso de um salão muito amplo, né, para receber milhares, e tal. Lá não, muitas vezes até pequeno, eles conseguem fazer um trabalho fantástico, né? Porque o espaço, ele é de uma forma diferente do que nós vemos aqui. Aquele salão tudo sofisticado, né? Eles têm uma tecnologia que a gente ainda não tem, desconhecida para nós. Que nós hoje nós estamos aprendendo, antes mesmo do estudo do livro, nós falamos um pouquinho sobre magnetismo ali, o magnetismo das afinidades, onde nós entendemos, né, que quando reencarnamos, durante a nossa permanência aqui, nós atraímos uns aos outros pelo magnetismo pessoal que cada um tem, ou que tem na atmosfera, alguma coisa assim. Nós sentimos atraídos por aquelas pessoas que nós temos alguma coisa a resolver com elas aqui no plano físico. Então não há causalidade, não há acaso. Há uma coisa toda planejada e tudo obedecendo às leis maiores, que são as leis de Deus, que é a lei natural. Então, tudo obedece a isso numa harmonia, numa programação, num planejamento muito bem feito, que nós ainda não entendemos como é que funciona. Muito bem, então vão trazer dezenas de sofredores, e é imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação nesse tempo. Então, eles vão criar barreiras ali, faixas vibratórias, para que um sofredor não influencie o outro, e não influencie os encarnados também. Então, eles vão fazer divisões, estão preparando ali divisões magnéticas necessárias. Vocês viram como é que é o trabalho no plano espiritual? Essa descrição do André Luiz é fantástica, né? A gente, mesmo a gente falando, não, olha, os espíritos, eles vêm, né, antes da gente, horas ou dias, né, já estão se preparando, já não tem ideia desse labor. Como é que é esse trabalho? Como é que é feito? Aqui o André Luiz dá uma descrição para nós assim, muito interessante de como funciona. Observei, diz André Luiz, admirado que eles magnetizavam o próprio ar. O próprio ar estava sendo magnetizado, né? Estava tudo ali obedecendo à questão de energias. Nosso instrutor informou, porém, gentil: não se pressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. O que é isso? Então lá, tudo eles trabalham com o magnetismo. O magnetismo é a ferramenta, o instrumento de trabalho do mundo espiritual. Nós ainda não sabemos lidar muito bem com isso. Já lidamos, né? Já ficamos passos, já tem os trabalhos mediúnicos de intercâmbio espiritual, já tem várias situações, né, que a gente trabalha já com o magnetismo. Mas ainda nós estamos longe, muito longe de fazer o que o plano espiritual faz. Muito longe. Muitos anos na frente ainda, né? Muitos anos na frente ainda. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala, né? Que eles sentem aquela necessidade, eles são compelidos, são impulsionados a movimentar o magnetismo. E sorrindo, concluiu então: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. De novo a vontade aqui, ó, de novo a vontade. Então, o que movimenta esse magnetismo? É a vontade. Lá no Antigo Egito, né, aqueles pessoas que trabalhavam lá já movimentavam isso aí. Né? Nós não vamos esquecer
se Deus quiser, ainda nós vamos estudar outras obras de André Luiz no mundo maior, e daí nós vamos estudar essas civilizações, no Egito, romanos, indianos, né? E nós vamos perceber que os egípcios vieram também pessoas já preparadas para isso, né? Cara que ver outras ordens para poder ajudar no desenvolvimento do planeta Terra. Então eles tinham um conhecimento de movimentação do magnetismo já naquela época, na época do Egito Antigo, né? Para disseminar. Então nós precisamos então dessa vontade, dessa boa vontade para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados. E essas providências que eles tomam são complexas, não são providências simples, né? Elas, se a gente não colaborar, né, não contribuir, nós enquanto encarnados, nós podemos causar um desequilíbrio ali, aumentar as perturbações. Então, ela diz aqui, ó, este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material. Então, olha só, então aquela casa pequena, tudo, mas apresenta grande significação a nós outros. É preciso vigiar, não esqueçamos. Então, ali tem um trabalho enorme sendo feito, né? Graças à condição Dona Isabel e seus filhos e o próprio Isidoro, já desencarnados, permitiu. Bom, isso acontece lá no plano espiritual. E no plano físico? A Dona Isabel, a Joaninha, também estavam fazendo os preparativos lá. Então eles estavam lá, eles tinham um salãozinho, né? Lembra que até o menino aquele queria alugar o salão para receber um pouquinho mais de recursos financeiros, que estavam sempre em dificuldades. E ali nós estamos promovendo uma limpeza ali no salão, limpeza física, arranjando, colocando uma florzinha aqui, uma vassoura, a toalha, espanador, uma toalha na mesa, muito alva. Olha, mesa branca, né? Uma toalha muito alva. Trouxeram pequenos recipientes de água pura. Olha aí, a magnetização da água ali também já tinha. Então, ali, a preparação, então, acontecia nos dois planos, né? A Dona Isabel ia fazer o culto cristão no lar, talvez, provavelmente, né? E estava, então, preparando o ambiente. Mal sabendo ela, conscientemente sabia, né? No inconsciente estava, porque toda noite ela ia no plano espiritual e se encontrava com os amigos espirituais lá, inclusive o Isidoro, e provavelmente ela fazia planos, né, de como que iria encaminhar durante aqueles momentos, né, para poder desenvolver o trabalho. Então, naquela moradia assim, singela, os benfeitores então estavam fazendo a vistoria e acharam que estava tudo em ordem, serviço e simplicidade. Logo então, após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Ali a Isabel e os demais não percebiam nada daquele ambiente que estava acontecendo no plano espiritual. Mas começaram então a chegar os sofredores. E ele diz até aqui, para nosso espanto, se nos fosse concedido, quer dizer, aos encarnados, visualizar, embora que ligeiro, aquela assembleia de espíritos encarnados em perturbação e sofrimento, com certeza a gente tomaria um baita susto e a gente ia tomar um jeito na vida, a gente ia modificar a nossa vida, porque a aparência das coisas que vinham ali não era uma coisa muito agradável, não. Era uma situação muito difícil. Então, nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender o egoísmo habitual. Mas nós todos, né, nós não temos ideia, né, do que acontece no plano espiritual. Assim. Nós não temos
uma ideia real. Mesmo com essas narrações, né, que traz o Zé Luiz muito outro, ainda o sentir como é que é lá é muito diferente dele aqui, né? Então, mesmo os espíritos já têm conhecimento através das obras psicografadas, das ocorrências lá no plano espiritual, mesmo nós espíritos ainda não temos uma ideia completa do que acontece após a morte do corpo físico e o que acontece. Não tem palavras, ele diz, para definir o que ele sente ali, o que ele presencia. Aí ele começa a descrever um pouco do que ele viu ali, ó. Rostos esqueléticos. Imaginemos nós, né? Aquelas pessoas só pele e osso, que a gente às vezes vê até em filmes de terror, né? Então as pessoas causavam compaixão, as pessoas sofridas que chegavam ali. Entidades perturbadas em pequenos grupos seguidas de orientadores fraternais. Então, elas não iam sozinhos, não. Cada um vinha com o orientador ali, abraçado, apoiando, consolando, acolhendo, né, com toda aquela amorosidade, trazendo aquelas criaturas esqueléticas, todas pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Né? Aqueles cadáveres que nós vimos nos filmes de zumbi, então, mais ou menos essa ideia que passava. E alguns se movimentavam assim, com muita dificuldade, precisavam amparo mesmo, né? Quase que carregar eles para eles se movimentar. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos estropiados, segundo o símbolo do Evangelho. Um dia lá no Evangelho, né, coxos estropiados, eles dizem que é exatamente isso que nós vimos ali. Pessoas todas deformadas pelo sofrimento, pela dor, abatidos, amargurados, desejosos de renovação e não sabiam como fazer para se renovar, ainda carregando, né, muitas culpas, muitas dificuldades pelas ocorrências aqui na Terra. Agora, nesse local, eles só recebiam sofredores, né? Porque o ambiente ali, ele não era preparado para criaturas deliberadamente perversas. Então eram criaturas ali em sofrimento e que já tinha dentro de si um certo desejo de mudança. Por isso que estavam sendo acolhidos ali. Porque aqueles que estavam ainda ligados ao mal, à crueldade, ao ódio, ao ressentimento, eles tinham um outro ambiente para poder acolher eles. Então, cada agrupamento tem sua finalidade. Ali a finalidade na casa do Isabel era esse tipo de pessoas que eram recebidas, que eram acolhidas. Né? O santuário familiar de Isidoro e Isabel. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em prantos eram numerosas, muitas senhoras chorando, né? O quadro consternava, porque todos ficavam emocionados de ver aquela situação. Era um quadro muito, muito triste. Algumas entidades metiam as mãos no vidro, calcando regiões feridas, revelando ela tinha o corpo espiritual, aquela espiritual apresentava ferimentos, e elas estavam ali segurando aquilo ali, sentindo uma dor intensa. Lembre que nós já comentamos até em vídeos anteriores que as emoções, os sentimentos no plano espiritual no plano físico. Então, as coisas ali eram muito mais. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, essa palavra a gente tem que colocar, muitos, disse o mentor generoso, não concordam ainda com as realidades do corpo material. Então ele fala isso num tom jocoso, e realmente às vezes é isso mesmo, né? Nós criamos enfermidades, criamos doenças para proteção mesmo. Muitas vezes a gente quer ser protegido, quer chamar atenção sobre nós mesmos. E às vezes não é bem assim. Então aqui diz assim, apaixonam-se por diagnósticos exatos, né? Acompanham o
corpo com indefinível ardor as manifestações dos indícios. Então, ela se apaixona com ardor. É uma coisa séria, coisa forte. Então, ela gosta daquela doença, parece, né? Dá a impressão que ela gosta. Estuda a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam o dever justo no quadro das diárias obrigações. Nessa circunstância, o mundo que prevalece para a alma desencarnada, eu acho que o nosso tempo está acabando, em 3 minutos. Nós vamos parar por aqui. Não deu tempo hoje, eu acho que eu falei demais mesmo. Eu aqui está 1 minuto para acabar. Então vamos fazer a nossa oração. Quem que faz a oração aí? Acabar um bom final de semana Para todos, Deus abençoe todos nós. Que pena que não deu para a gente continuar. Falei demais. Que Jesus nos abençoe. Alguém quer fazer a oração? Que acaba. Acho que não precisa não, Zé. Nosso pensamento voltado a Deus, né? Então, todo, né? Então, já é uma oração. Já é uma oração. Eu mesmo considero que esse capítulo aqui me deu puxão de orelha. Eu acho que deu puxão de orelha em muita gente. Mas esclarece também, né, Edson? Esclarece. Então, esclarecimento para mim, que coordeno trabalho mediúnico, é uma bênção. Então, tá. Bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe, Dona Lalinha, Sr. Sebastião. Abençoe a todos. já saiu. Ótimo final de semana para todos. Excelente exposição, gostei demais. Um bom Shirley domingo. também já saiu? E mamãe? A Shirley saiu também, parece. Não, a Ele Shirley está tá com o microfone desligado. Ah, Mas o Cristiano. abençoe a semana de cada um. Que a gente possa pensar mais na nossa estadia aqui na Terra e melhorar cada dia mais, né? Porque não, observar nossos defeitos e aumentar nossa atividade. Isso, esse cutucães do André Luiz aí nos motiva a mudar, né? A mudança de comportamento, de visão. Uau.